Olá pessoal, boa noite. Começando com vocês mais uma Manutenção Mental, o seu programa de superação de toda segunda-feira. E hoje nós temos aqui conosco um mestre da língua portuguesa, da história, um quinzista nato, marido da Andréia, pai da Ana Laura e acima de tudo, amigo do Robert Caprese, do Robson Calil também. Quem é ele, Robson? Vamos falar hoje com o René Luiz, grande amigo, grande parceiro, gente boa pra caramba. Amigo do Thiago também. Amigo nosso também. Nós vamos estar falando hoje sobre educação e desenvolvimento, que ele é um professor hoje do grupo SESI, né? René vai estar falando um pouquinho com vocês, dando boa noite, falando um pouquinho sobre a sua trajetória. Boa noite, René. Obrigado por ter participado, aceitado o nosso convite. E eu que agradeço o convite. Boa noite a todos, né? Robson, Thiago, né? Meus amigos. É sempre bom bater um papo sobre tudo, né? Vamos falar um pouquinho sobre tudo, sobre educação, saúde mental. Eu acho que essa é uma palavra que está tão em evidência, mas poucas pessoas conseguem entender o que é essa questão da saúde mental, né? Às vezes, no dia a dia, na correria, pequenos detalhes fazem a diferença. Mas ao longo do programa a gente vai falar um pouquinho sobre... Parece que saúde mental isso. E o professor tem uma certa ligação aí, né? Tem tudo ligação com professor, com pai, com mãe, com amigo, com colega. É bem complexo. Você falou do 15, né, cara? Teve jogo do 15 ontem, jogo né? Do 15-1 Internacional eu só de sei Limeira porque eu 0. moro ali próximo e quando eu quero passar para o outro lado eu fico com raiva. Você mora, verdade, você mora onde? Moro na Prudente ali. Eu morei durante 23 anos ali na Moraes Barros, um quarteirão antes da Sapucaí. Minha vida foi ali. Então, para mim, Boqueirão quando eu posso, quando eu posso ir ao Campo do 15, é uma terapia mental fantástica. Eu encontro os amigos. Eu me lembro quando eu era criança, ali ia pegar o amendoim depois do jogo, ficava na arquibancada. Poxa vida. Cara, é difícil a gente não falar de saúde mental sem atrelar a educação. Sim. Né? Porque a educação ela anda junto com a saúde mental. E a base, né? E a base de tudo. Base de então, tudo quando a gente pensou num convidado hoje, essencial, eu falei, vamos falar com o René. Porque hoje ele está atuando na classe dos adolescentes hoje. Teve uma palestra no SESI que ele me convidou para ir o ano passado. E eu vi, ele foi 300 adolescentes quase ali. Quase 400 crianças. Quase 400 crianças. E você vê o carinho dos alunos com o René. É importante essa formação cognitiva, né? Esse campo das ideias. Quando você introduz essa forma de pensar no adolescente, na criança, né? Abre um horizonte, abre um leque do entendimento. Fale um pouco sobre como que é isso, René. Como que é participar da formação cognitiva de uma pessoa? Eu vou falar assim, né? Eu não vou falar a minha idade, mas eu sou geração 68, né? Sou de 68, né? Minha irmã fala assim para mim, não sei porque você é rebelde. Eu falei, eu nasci em 68, maio de 68, que é mês e ano mais rebelde. Mas é uma outra época de formação educacional. Naquela época, você ia para a escola, por exemplo, eu ia para a escola das 7, eu estudei aqui no Alfredo Cardoso, escola pública, das 7 às 11. Das 7 às 11. Então, ali você ia, a relação professor-aluno era lousa e totalmente caderno diferente, né? Totalmente diferente. Hoje, por uma série de circunstâncias que mudam muito, né? Naquela época, quando eu falo aquela época, década de 70, começo da década de 80, Sim. quando eu tinha 11, 12, 13 anos, via de regra, a maioria das famílias era o provedor, era o pai que saía trabalhar e a mãe ficava em casa, né? A mulher já trabalhava fora, mas não na proporção que é hoje. Por que eu estou dizendo isso? Porque a sua referência, vamos dizer assim, eram os pais, não que deixou de ser, não é isso. Não. Tá? Os tempos Mudou mudaram. bastante, Os tempos Os tempos mudaram. mudaram. bastante, né? Mas a escola tem aquele papel do quê? De transmissor de conhecimento. Único e exclusivamente isso. Você vai aprender a ler, escrever, somar, entender, decorar. Essa é a sua formação. Agora não. Agora as relações humanas, as ciências humanas têm um papel muito importante. Por isso que eu fico muito preocupado quando não se valoriza a questão da filosofia, da história, porque não é nesse sentido, único e exclusivamente, de você entender para decorar para um vestibular. A gente sabe que faz parte, mas é entender as ciências humanas, a relação das pessoas. Então, a escola hoje, essa relação do professor é muito próxima. Você falou assim, e eu fico feliz que você tenha ficado com essa imagem da relação ali minha com os alunos, né, dos outros professores. Por quê? Porque ali o professor, dentro de um limite, obviamente, que você tem aquele limite que você vai chegar da interação com o aluno, né? Abre aspas, da intimidade com o aluno. Mas ali você está mais próximo. Os alunos eles chegam 7 da manhã e vão embora 12:30.
Minha filha estuda numa escola que ela chega às 7 e vai embora às 1h30. O meu Sim. entra às 7, sai às 4. Sai às 4. No Então, Cardoso também. essa proximidade é muito maior. Então, ali você está ali com o aluno, você olha para ele, você vai conhecendo ele, você vai convivendo, você fala assim, ele não está legal. E aí, como que você vai chegar para um aluno que, de repente, por N circunstâncias familiares, você vai falar para ele assim, você foi mal na prova. E aí? E como ele vai quais são chegar com essa como é que ele informação vai em chegar casa, com né? essa Não, mais do que isso, Robson, como ele se preparou. Eu já dei aula para aluno, que ele tinha lá, eu não vou saber explicar qual que era a deficiência física dele, eu não vou saber dizer. Mas ele ficava numa cadeira de roda o tempo todo, ele usava fralda o tempo todo, mas a cognição dele, normal. Era perfeito, Tá. assim. Aí como é que você chega para um menino desse de 14, 15 anos, que em pleno sábado à noite, ainda mais em tempos de redes sociais, Rede social. ele está vendo todos os colegas na balada ou saindo e ele está na casa dele. Nós falamos no programa retrasado sobre inclusão social com a Bruna Ananias aqui, foi muito bom. Verdade. Sobre isso. Renê, deixa eu te fazer uma pergunta, já pegando um gancho nessa sua fala. Hoje o professor tem meio que esse papel de também psicólogo, né? Porque eu tenho que tentar entender o momento, tentar me colocar na situação dele ali para poder tentar puxar dele o que ele está passando naquele momento. Você falou, como que eu vou chegar a um aluno que tem, no caso, uma certa deficiência e tem um grau de comparação com um amigo no final de semana? Como você prepara o seu psicológico, Renê, para atuar diretamente numa situação tão complicada como essa? É difícil, é complicado e é fácil ao mesmo tempo. O Estado Renê, dá um suporte, né? O Estado dá um preparo. Eu trabalho na Rede SESI, que não é Sim. do Estado, né? Mas minha esposa trabalha no Estado, então nós conversamos todos os dias. Ela trabalha na prefeitura, com crianças pequenas, imagina eu tenho uns 3, 4 anos, que é educação infantil. E a minha esposa vai assim, do Polo Norte até, fala uma região quente ali, até o Nordeste brasileiro. Até o Mato Grosso do Sul. Porque de manhã ela está no Estado, que ela dá aula de física para ensino médio, e depois vai para os pequenos. Parabéns, Andréia. Um grande abraço aí. A próxima entrevistada aí. Aguenta a Renê faz 32 anos. Meu Deus, parabéns, André. Acho que é por isso que ela prefere dar aula de física, né? E ela é fácil, professora né? de matemática também. Ai, que maravilha. Então eu falo que em casa, eu sou de língua portuguesa, ela calcula quanto a gente deve para o banco, eu faço a carta para tirar o nome do Serasa. Meu Deus. Não, mas é um assunto... Um lado muito interessante disso é que os alunos de hoje em dia não é igual antigamente, Não. né? Antigamente tinha um respeito maior, né, pelo professor, tinha um respaldo até dos pais de você poder, o professor poder de repente dar uma bronca ali. Hoje em dia, se você fizer isso, Foi uma você está série de enroscado, mudanças. né? Foi uma série de mudanças. Até só ali completando o que você me perguntou, como que é o preparo psicológico? Eu falei assim, que parece até meio um paradoxo, né? Fácil e complicado ao mesmo tempo. É complicado porque você tem que saber o seu limite. Até onde vai o seu limite. Você tem que... E o seu limite, eu digo, de você não entrar tão profundamente aonde você não pode, que é na particularidade de uma criança, que é no âmbito familiar, mas você também tem que saber que você está fazendo parte desse processo. Formação. Da formação. Então, você tem que tentar encontrar esse equilíbrio, né? Isso é que eu falo que é difícil, é complicado. Quando eu falo que é o fácil, e vai muito da convivência, em que sentido? O SESI, e eu posso falar isso, eu estou há 18 anos lá, eu sou um privilegiado em trabalhar num lugar como aquele. E não é perfeito, como nenhum lugar é perfeito, mas que dentro das imperfeições que tudo existe, oferece tudo o que a criança e o que o profissional precisa para desenvolver a educação. Estrutura física para as crianças. Eu vi lá. Sensacional. Física sensacional. Parte de alimentação. Quando a gente fala parte de alimentação, não que o Estado não forneça. Fornece lá, café da manhã, almoço e café da tarde. E o café da manhã é baguete recheada, tudo que você pode pensar. Então, assistência psicológica, tem psicólogo. Tem que psicólogo. Bacana. Não tem psicólogo fixo na escola, ela vai transitando para a escola. Lá eles têm um profissional que é chamada PFEI. PFEI é professora... Se não me falha a memória, é isso. Professora formadora de educação especial, alguma coisa assim. Então, crianças laudadas Sim. de TDAH, TEA. Então, todas elas,
elas são laudadas, ela tem um acompanhamento desse profissional. É importante você ter falado isso, não interrompendo a sua linha de raciocínio, para aí. Já teve um caso de uma criança que teve um ataque de epilepsia, né? Semana passada. Eu vi alguma coisa. E caiu da escada. Sim, sim. E você falou a importância da criança ser laudada. Porque a escola não foi punida porque não tinha um laudo mostrando Então. que ela tem essa necessidade de um olhar específico. Especial, né? Porque esse programa é informação. Então, se você tem uma criança com alguma comorbidade, tem que ser laudado e tem que ser entregue. E aí entra uma parte também que é complicado, que é a questão familiar. Por que é complicado? Porque não sei exatamente com detalhes a questão dessa criança. Eu vi por cima que ela teve um ataque, né, de epilepsia, estava na escada e caiu. Sim, o pai informou, mas o pai não Isso. tinha levado o laudo ainda. Então, isso é importante. Que a família... Mas é difícil, porque cada família, gente, tem uma particularidade Sim, diferente. sim. É muito fácil julgar de fora, falar... Tal família não fez isso, tal família não fez aquilo, mas só quem está entre quatro paredes, com N situações, com N problemas, pode dizer. Né? E nem julgar os professores nesse Sim. caso, porque a gente viu, é difícil, coloca no lugar. Talvez eu tenha passado despercebido também. Você não percebe. Eu vou falar para mim uma experiência que depois desse dia, sabe aquele ditado, cachorro mordido de cobra? Cachorro mordido de Por cobra tem medo de linguiça. Tem medo de linguiça, exatamente. Isso aí não é da minha época, não. Isso é mais, mais bom. antigo, né? Eu estava dando aula e o aluno debruçou. Lá. Ele debruçou, eu continuei minha aula, mas eu não... Não se atentou porque estava Não, eu acontecendo. vi que ele debruçou, mas aquilo não, abre aspas, me incomodou no sentido, já Mas ele um tá levanta. cochilando, não, mas um mas que já tá- já ele levanta, eles não cochilam, mas assim, acho que debruçou, tá descansando. Ele tinha desmaiado. Olha, Puxa vida. Mas coisa de segundos, que daí coisa de segundos. Depois de, sei lá, 15, 20 segundos, falei, ô Joãozinho, presta atenção. Ele, Voltou. não voltou, ele estava desmaiado, daí foi aquela correria. Né, eu estava em outra escola, não era no SESI. E vai daqui, vai aquela correria, ele voltou, felizmente ele voltou. Mas ali, naquele momento, se Sim. você tira um fragmento do fato, né, tira do contexto, fala assim, o professor largou, o aluno Não. Então, voltando a falar da criança, da família, a participação da família é importante, da família ouvir a escola, perceber os sinais, porque a família, de repente, ela não percebe, de repente, que a criança tem uma certa dificuldade, eu vou chamar assim. E é engraçado que a criança ela também desenvolve uma personalidade diferente na escola do que ele quer em casa, né? Vocês não têm noção do que é dar aula para gêmeos. Que interessante. Gêmeos. Nunca pensei sobre Na isso. mesma sala, eles são iguais, fisicamente falando, mas personalidade totalmente diferente, né? Ritmo de aprendizagem totalmente diferente. E são Gêmeos, né? São gêmeos. São da mesma família, Mesma tudo família, ali, são gêmeos. Teoricamente Separei era pra ser algumas igual. perguntas para você hoje aqui, professor. Espero conseguir responder. Algumas eu vou te fazer diretamente, outras o Robson vai fazer para você. Eu quero saber, não vamos falar sobre educação do Estado, vamos falar sobre educação do Brasil, então, tá? Você acredita que a educação no Brasil ela está falhando em alguma área? E se sim, em qual área? Deixa eu respirar para Que grite mais, né? Deixa eu respirar para responder. Eu acho que sim. Sim. Eu vou responder como pai, como Sim. professor, como cidadão. Primeiro que tem uma questão sempre política na história. Se por um lado é muito bom a gente viver numa pluralidade de ideias, na pluralidade partidária, eu sou muito a favor. A democracia é bom por conta disso. Se você não quer o A, você tem o B, você tem o C, você tem o D. Tem toda, por outro lado também, essa bacia, digamos assim, né? essa coxa de retalhos partidários, nesse pensamento diferente, entra um lá, tem uma ideia de educação, muda, o outro vai ter uma outra ideia que vai mudar aquilo que aquele fez, ele não pode manter o que está dando certo. Então, eu acho que isso é uma das causas principais. A questão financeira também faz parte. Você falou, desculpe, Tiago, você foi visitar várias escolas. Então, você vê escolas Sim, que você claro. fala assim, não é possível que essa escola tenha... Eu já dei aula em escola do Estado, que eu enfiava a mão na lousa e meu braço saía do outro lado da parede. Meu Deus. Do buraco que tinha. Então, essa questão da infraestrutura. A questão, assim, eu vou tomar cuidado para usar essa palavra para não ser mal interpretado. Cultural, no sentido de não se valorizar a educação. Eu me lembro que uma certa vez um jogador da França, na Copa do Mundo, ele falou assim,
que, né, muito preconceituoso a fala dele, mas eu entendi o que ele quis dizer, mas eu achei que ele foi preconceituoso. Eu falei, o Brasil ele tem que ser melhor que a França no futebol mesmo, porque na França, quando uma criança nasce, ganha um livro, no Brasil ganha uma bola. Nossa. É uma frase preconceituosa, eu achei. Por outro lado, eu entendi que ele quis dizer o quê? Que a criança, de repente, na sociedade dele, de pequeno ela já é levada a falar, você precisa estudar. Então, essa questão cultural que eu quis dizer da não valorização da educação. Talvez até ele não quis falar por mal, né? Que ele quis dizer que o costume ali de você ter uma bola desde criança, você vai jogar que, às melhor, vezes, o né? preconceituoso ele é sem perceber que ele está sendo, né? Mas, então... Talvez a visão que ele tenha de fora... Então, quando eu falo essa questão cultural, ele fala assim, não, tem que investir no estudo, tem que se formar. Tem uma explicação histórica por conta disso. A educação no Brasil, ela foi o incentivo, o investimento foi muito recente. Quando a gente fala muito recente, o Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravidão, né? A primeira universidade brasileira teve a universidade no Peru, né? Não estou desprezando o Peru, longe disso, só uma comparação de localização geográfica. Ambos ficam na América do Sul. E o Brasil é uma potência em relação ao Peru, territorialmente falando, e até nesse contexto histórico da colonização. O Peru teve uma faculdade bem antes, a universidade bem antes. Então, o acesso à massificação escolar no Brasil demorou mais. E aí vai, então, não sei se eu consegui responder. Então, tem toda essa questão econômica, que eu acho, política, que eu acho, e falta vontade política, realmente, porque só concluir o raciocínio, porque a questão da educação ela não pode ser vista como despesa, ela é investimento. Cada real investido é investimento. Então, se você, eu me lembro, não vou citar nome de político, vou citar o fato, uma determinada momento da campanha política, muitos anos atrás, né, um desses políticos faleceu. E ele, quando ele foi governador de um determinado estado, ele criou lá uma escola, modelo, entendeu? Que eles ficavam... Hoje virou moda a escola de tempo integral. Na época dele, 30 anos atrás, para mais, acho que 40 anos, ele criou a escola que os alunos... E aí tem custo. Então, eles tomavam café da manhã, almoçavam, lá tinha piscina, tudo. E aí um determinado candidato falou para ele, você acha que você gasta muito? E ele falou, esse é o problema. Porque é investimento. Então, é uma questão de pensamento. Um olhar futurista, né? É um olhar futurista. É muito bonito quando a gente vê na Europa, no Japão, nos Estados Unidos, esse modelo que tem, assim, não que os Estados Unidos seja uma referência na educação, mas lá das universidades americanas, toda aquela infraestrutura que a gente vê do colégio. Você tem que investir. Esse formato formavam pensadores. Sim. Hoje eu vejo, o meu olhar, tá? O meu ponto de vista... que está faltando pensadores na nossa sociedade, né? Eu tenho filhos novos aí também, adolescentes, e eu acredito que a nossa maneira hoje de interpretar as coisas são diferentes da deles. Muita. A gente teve muita dificuldade e incentivo para poder ter descobertas, né? Hoje é muito fácil. Desculpe, o Robson, eu falar. Não, só completando isso aí mesmo, porque parece que hoje em dia, se o aluno vai para a escola, ele passa de qualquer jeito, assim, né? Ele não tem aquela obrigação de estudar como antes. Não sei se posso estar errado nisso, com certeza. Aí né? entra a questão política. Política, né? Política. Repito, vou falar que, assim, Oxalá, e eu defendo com unhas e dentes a rede que eu trabalho. Você esteve lá, Tiago, porque, repito, reforço, é uma rede que oferece tudo que o aluno... Perfeita? Não. Mas oferece tudo que uma criança... Oxalá o Brasil todo tivesse as condições que o SESI oferece para o seu aluno formado. Só para... Oxalá, o que quer dizer isso aí? Oxalá, quem dera. Quem dera, bacana, dera. Tá vendo? Renê é cultura, conhecimento. Quem dera vou marcar aqui. Todos os lugares. Muito bom. Por exemplo, o SESI, ele tem... Quem chega no ensino médio, a partir do segundo ano do ensino médio, o ensino é articulado com o Senai. É obrigado o aluno que foi para o segundo ano do médio fazer o Senai também. Eu não quero fazer. Você não quer fazer, então você vai para uma outra instituição. Aqui é uma instituição ligada à indústria. Mas daí eu vou para um outro lado e falo assim, mas e quem não quer fazer isso? Não tem outras opções? Você vai lá, ele tem lá os cursos, inspetor de qualidade, tecnologia de informação, entre outros. Sim. Hoje ele fica, o aluno do segundo e terceiro ano do médio, ele fica 3 dias no SESI e os outros 2 dias ele fica no Senai, o dia todo.
Quando ele termina o ensino médio, ele sai com um curso profissionalizante. As empresas parceiras do SESI e do Senai vai lá e fala assim, estou procurando... Olha a mania de mexer a mão, tem mania de falar com a mão. Vai lá, os alunos... Ele sai meio que empregado. Ele sai meio que sai empregado dali, empregado. Já, né? Já sai com a carreira em Só para fechar. Tem Com a faculdade certeza. SESI Educação em São Paulo, que tem curso de matemática. O cara fala assim, eu quero ser professor de matemática. Ele sai do SESI, ele entra lá, não paga nada. Faculdade gratuita. E o SESI lançou, acho que ano retrasado. E aí você tem que correr atrás, meu querido. Eu falo assim, eu sou conhecido lá onde eu trabalho, que algumas frases, uma delas é a comida está na mesa. Sabe o que é? Dona Olímpia, era minha avó. Falava assim, Renê, quando eu fazia birra para comer. Eu fazia birra para comer, cara. Ela falava assim, Renê, e minha avó era uma sábia, analfabeta, uma sábia. Não gritou, não gritava, nunca vi minha avó gritar, falar um palavrão. Do jeito que nós estamos aqui. Eu fazia birra, ela fazia assim, Tiago. Ela colocava o prato dela, colocava o meu. Falava, filho, a avó preparou comida com carinho, bonitinho para você. A comida está na mesa. Minha parte eu fiz. Se você não comer, quem vai ficar com fome é você. Tá bom? Você comia. Sensacional, dona Olímpia. Eu uso agora assim, a comida está na mesa. Você precisa de uma boa aula, boas instalações, está tudo aqui que vocês precisam para estudar. Não quer estudar? Aí entra lá. É. O outro vai querer seu lugar. E o SESI lançou 2 anos atrás, por isso que eu estou dizendo, quem quiser correr atrás, o aluno que se destaca, você concorre com alunos do estado de São Paulo inteiro. Mas aí você tem que se destacar, é a lei da vida. Sim. É a meritocracia que fala. Sim. Eu não sou contra a meritocracia. Competitividade, é né? a Sempre equidade. foi assim. Você tem que colocar as mesmas condições para todos. Todos. Adaptando aqueles que têm mais necessidades, dificuldades, Sim. os laudados que a gente fala. E aqueles que se destacam. Teve um de Piracicaba ano passado, um menino, só que ele era do outro SESI, que é lá do Planalto. Um estágio, intercâmbio nos Estados Unidos. Se eu não me engano, não sei se fica 2 ou 3 anos lá, tudo pago, casa, comida, um salário, passagem de avião. Ou seja, oxalá tudo isso fosse ofertado para todas as crianças. Então, o problema, a criança japonesa não é mais importante nem especial que a brasileira, ela só tem mais oportunidades. Existe uma procura muito grande, né? Sim. As vagas são limitadas, vamos dizer assim. E o público também, ele acaba tendo um reforço ali, uma ajuda dos próprios pais, né? Que ajudam. Sim, é com porque, eles. Robson, é que, assim, ali no fio eu estou me falando mais do SESI, né? Depois a gente já vai direcionar para assim, outro ali assunto. você encontra na mesma sala, por isso que eu sou muito fã do lugar que eu trabalho. Ali você tem desde o filho do diretor da Caterpillar até o filho da faxineira do diretor da Caterpillar. E eles mantêm o Todos respeito iguais, igual, né? O respeito todos é iguais, igual. todos tratados iguais, todos com as mesmas oportunidades. E você vê a diferença ali muito da aprendizagem por conta das condições. Mas tudo que eles precisam, eles têm ali. Eu O pessoal acho que tem uma faixa etária aí, que nasceu na época de 70, 80 e participou em meados de 90, vai se identificar com o que eu vou falar agora. Era um sonho para o adolescente fazer Senai, conseguir entrar no Senai com 12 anos de idade, ou na Guarda Mirim. Eu ia falar da Guarda Mirim. Então, e eu Também tenho na minha uma época, história Guarda Mirim. inusitada, porque eu entrei na Guarda Mirim e consegui fazer a prova do Senai 2 meses depois que eu estava na Guarda Mirim. E quando eu fui fazer a prova do Senai, o comandante pegou a gente na fila, que a gente faltou, e eu fui Perdeu. convidado a ser retirado da Guarda Mirim. Porém, entrei no Senai, tive uma formação no Senai, que era uma formação gratuita para gente que estava ali, que nasceu numa comunidade, a gente podia falar, antigamente era favela mesmo, a gente foi criado na favela ali, e abriu. Eu acho que assim, a educação e a formação cognitiva, minha mãe, por ser cozinheira, ela investiu, ela colocou a gente em natação, colocou em judô na época, depois foi para o Gil. Ela, com o pouco conhecimento que ela tinha, ela investiu na gente ali. Ela trabalhando de cozinheira, ela pagou aula de informática na Up2U, na época, para mim. Era ali na Prudente. Na Prudente de Moraes, bem do lado da loja 100 ali. Do lado da loja 100. Cara, por que eu estou falando isso? Não que seja... Mas eu tenho orgulho de falar isso. O raciocínio que eu tenho hoje é devido à formação que eu tive lá no passado. Hoje, como professor, a resposta é meio óbvia para todo mundo, mas nós estamos formando homens fortes, ou homens, quando eu falo no contexto homem e mulher,
ou frágeis emocionalmente? Em que sentido você fala, No sentido Tiago? geral, de resolver os enigmas, os obstáculos naturais que a vida vai oferecer. Assim, desculpe, Pode falar. Eu acho assim, eu acho que essa palavra forte e frágil, ela tem que ter um contexto. Por quê? Porque o que é ser forte? Por isso que eu perguntei em que sentido. O que é ser forte? Então vamos lá, a gente vai começar. Estamos entrando em tempos difíceis. Essa geração de hoje, tá? Eu não quero generalizar nem falar que ninguém é frágil. Essa geração de hoje tem a mesma capacidade emocional da geração passada para enfrentar esses tempos difíceis que estão por vir? Eu acho que sim e não. Eu acho que sim ou não, vou tentar justificar. Eu acho que a geração passada, ela era condicionada a não reclamar. Era condicionada só a aceitar. Ela era condicionada assim. Por isso que eu condicionei. Você Tudo tem que eu ser conheço forte. sobre a verdade está sujeito à mudança. Criança não chora. Exatamente. Não, homem não, criança homem não chora. Homem não chora. Mas por que o homem criado não chora? E aí é criado assim, você não tem que expor sentimentos, você não tem que expressar o que você está sentindo, você tem que ser forte, você tem que ser, abre aspas, macho, nesse sentido. E aí, por isso que eu estou condicionando. Agora, por isso que eu falei não e sim. O que é ser, abre aspas, macho? É o que bate, o que xinga, é o que grita ou é o que resolve? Ou é o que resolve, né? Por outro lado, seria o que resolve, por né? outro lado, às vezes eu brinco com o aluno e falo assim, pelo amor de Deus, molecada, vocês são geração controle remoto, vocês não levantam do sofá para trocar o canal de televisão, ou seja, vocês não se viram. Falei, se soltar vocês em São Paulo, 6 horas da tarde em dia de chuva, vocês sentam na calçada e choram e não sabem voltar. Eu acho que nesse sentido que o Thiago quis chegar, né? Foi Sim, nisso. por isso que eu condicionei. Por outro lado, você tem uma geração agora muito mais interessada, muito mais contestadora, que tem a parte boa do contestar. Formadores de opinião, para ele não aceitar tudo. Fala, não, por quê? Exatamente. Mais acomodada, por outro lado, eu acho. Muito Existe assim, muito mais facilidade muito para mais ele. Sem muito julgamentos, mais tá? Porque são Não, épocas são diferentes. épocas diferentes. E nós vivemos uma democracia, nós estamos falando de nós, que somos quarentões aqui. E é legal, assim, você que está na linha de frente ali, você vê, tem uma visão totalmente diferente da gente Sim, que está de fora. então né? eu acho que nós temos uma geração frágil do ponto de vista... E o caráter? Ai, O caráter, ele já vem pronto ou a gente pode, nessa formação aí, opinar em alguma área aí? eu acho que o caráter, ele é moldado de acordo... O meio modifica o homem. Eu parto desse princípio. Sim, a gente ouve algumas frases feitas, assim... Eu até brinquei um pouquinho antes, assim... Ó, o mundo é um só. O ser humano é um só. O ser humano é um só. Né? Eu falei da sociedade japonesa, naquela hora fiz a comparação, porque quando fala sociedade japonesa, tudo certinho, tudo organizado, tudo dedicado. Mas se pegar a criança que nasceu lá na maternidade e pôr ela no avião e levar para qualquer outra localidade... Ela vai se adaptar Existe ali. um Ela vai se documentário, adaptar. Isso é interessante, Renê, você trabalha na área da educação, muito bom para você mostrar para os seus alunos. Chama Babies. 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 É um documentário que ele vai mostrar 4 realidades diferentes. 4 mães gestantes, uma no continente asiático, continente europeu, entendeu? Uma em cada continente. E um continente africano. Aí, eu não vou dar spoiler, mas você assista para você ver como essa palavra que o meio influencia é forte dentro desse documentário. A gente aprende isso no primeiro semestre de psicologia. Eu só fazer um comentário também. Teve uma época que teve uma espécie de um programa de TV que eles trocavam o filho de família. E foi muito legal que pegou uma família da cidade, né? E um pessoal assim da fazenda. E aí você percebia que o tratamento que a mãe dava, por exemplo, a da cidade, ela meio que ensinava o filho a se virar. Vai lá no micro-ondas, põe lá a comida lá, esquenta lá, se vira aqui, faz isso, faz aquilo. E outras coisas, ela dava um suporte maior para ele. Assim, não cobrava ele sair trabalhar por aí, mas cobrava ele se virar ali dentro. E a outra mãe, que era da fazenda, ela tinha uma cobrança diferente. Parece que ela educava o filho, ou a filha, no caso, para ser uma dona de casa, uma mãe de família. Então, ela já não forçava a filha a fazer, se virar ali, fazer comida, essas coisas tudo ali para ela, né? Ela dava um outro tipo de educação. E quando trocava essas duas crianças, um que estava ali mais acostumado a chegar lá, já fazer todas as coisas, e o outro estava meio que assim, não, você é uma mãe de família. Então, é o tipo de ensinamento que eles têm também, que muda tudo, né? Como que eles vão crescer ali.
Vocês vão falando, vão vindo Um monte imagens de coisa, cenas né? do dia a dia aqui do trabalho, né? Esses tempos atrás, eu não lembro como é que surgiu assim, né? Aí o menino lá numa nhaca, até eu falei pra ele, que nhaca, eles não sabiam o que era nhaca. Nhaca é preguiça. Falei, Sim. que nhaca, hein? Falei, sabe o que é bom isso daí? Café. Aí ele falou, tomar café? Eu falei, não, vai trabalhar numa roça 4 horas da manhã, sendo picado de cobra. Espiadinha do tiozão. Por aí fazendo cocô no mato, comendo de marmita gelada. Você vai ver se dá tempo de você ficar nessa nhaca. Então, respondendo, é uma geração frágil nesse sentido. Eu acho assim que tem muitas facilidades, a coisa vem muito fácil. Geração micro-ondas, você não precisa esquentar o leite, mas você vai lá e ferver o leite. Meio que volta no que eu falei. O jeito dele se virar é diferente do que do nosso, né? A gente, o Sim, trabalho que a gente buscava tem era 20 diferente. minutos ainda para extrair. Vamos já Já? entrar então na Conhecimento. parte dessa competição hoje em dia do TikTok com sala de Vamos. aula. Antes eu vou fazer uma Faça pergunta a sua assim, ó. A tecnologia está desenvolvendo ou atrapalhando a mente dos jovens? Essa é uma pergunta que quase todo mundo... E a educação, ela está forjando para o mínimo de esforço ou para o máximo? São duas perguntas. Vocês interligadas, vieram né? preparados. Claro, a É. gente precisa Para deixar em explorar cima arte. do muro. É. A primeira, essa tecnologia, ela Se a tecnologia está desenvolvendo ou atrofiando a mente dos jovens? Resumindo, se ela está educando para o esforço ou para o mínimo necessário? Não, eu vou me vingar. Eu vou fazer igual aquele programa do Silvio Santos, Passa ou Repassa. Vou repassar. A tecnologia informa, reforma ou transforma? Eu acho que é um pouco de cada coisa. Né? Vamos chamar o break agora? Eu acho que, Perguntar pros universitários. ela é uma aliada traiçoeira. É uma via de mão dupla. Uma via de mão dupla. Eu ia acho- responder a sua pergunta com essa afirmativa, porque ela tanto informa como ela transforma e educa também. Porque hoje a gente pensa, o que a gente está fazendo aqui hoje, né? Sim. Só é possível por conta do avanço da tecnologia. Sim. Quando que eu e você e o Robson, com a geração que a gente teve, com o conhecimento que a gente teve, se imaginaria hoje formando opiniões, sentado, tendo uma transmissão ao vivo, fazendo um programa? Hoje a tecnologia, a gente acho faz que ela uma é uma pergunta aliada. para É uma aliada, uma né? IA Aliada. hoje aqui, ela formula essas perguntas aqui, Ela é uma dentro do aliada. nosso... Antes de eu vir para cá, eu tenho uma sobrinha que ela mora nos Estados Unidos. Tava conversando com ela. Falei, filha, deixa isso, senão eles já vão brigar comigo. Eu tava no carro, falei, eu vou desligar. Por isso que ele atrasou, né? Tá Não, explicado. Perguntas Não. sobre redes sociais, depois eu... Hoje, Não, né? É só fechar Pode- lá, que pode você falou falar. da tecnologia. Esse programa precisa ser de 2 horas, programa com 1 hora, só passa uma muito hora. rápido. Eu acho que a tecnologia ela é uma aliada traiçoeira em que sentido? Eu acho que ela é muito positiva. Se você pegar desde a Revolução Industrial no século XVIII, né, desde a descoberta da vacina lá, que foi lá a partir do estudo com a vaca, vacina. Vamos dar um salto na história, lá das primeiras máquinas que vão surgir na Inglaterra da indústria têxtil. Que eles colocavam criança para trabalhar, Sim. porque era mais fácil, né? As crianças iam trabalhar lá, aquelas máquinas têxteis enormes, travava lá, põe a criança lá. Quantas crianças morreram Nossa. nesse sentido? Então tivemos um avanço na relação capital-trabalho muito grande. Então, se você pegar a evolução tecnológica daquela época para cá, olha quanta coisa nós conquistamos. O ser humano hoje vive 80 anos. Verdade. Graças à ciência, graças à tecnologia. Longevidade, longevidade. Então, quando a gente fala de longevidade, da O questão do INSS ser que não humano... gostou muito Não, disso, mas... não gostou. Os deputados não gostaram muito. Fizeram Essa piada era do Robson. Os deputados mudaram a lei lá que agora o ser humano tem que trabalhar mais. Se ele trabalhar mais, ele daí vive menos, vai receber menos. Aumentaram o açoite. Aumentar o açoite. Mas se você analisar, olha a evolução humana graças... Quando a gente fala de ciência, é tecnologia. Sim, Quando a gente fala de lógico. ciência, é tecnologia. Então, acho que a tecnologia é uma aliada. Quando ela fala traiçoeira, ainda mais agora com o advento da IA, agora é a IA. Se o ser humano não tomar cuidado, ele vai ser escanteado. Né? Por outro E lado... acho que é Palmeiras importante- que foi campeão de IA, né? Ano passado. Foi. Então tem essa Deixa questão quieto. das redes sociais, né, que seria uma, entre aspas, uma cultura inútil, e também você saber e procurar tirar proveito. No caso da IA, você procurar, você tem que estar atento, né? Você também não pode falar não, a tecnologia ela atrapalha, então não vou ter. Você tem que estar meio que seguindo junto e sem deixar ser manipulado, ser dominado, né? Tem que saber, e nós que somos da outra geração, eu ia falar da velha guarda, mas eu vou falar da outra Não, geração. eu não sou Nós da que velha somos- guarda, ainda não. nós somos da outra geração que passamos assim. Eu um pouquinho mais, mas vocês também. A transição antes do advento da rede social, do celular, da internet, né? E com a internet, a gente sabe os dois lados. Eu acho hoje, com
com todas essas dificuldades que tem, muito melhor em relação ao acesso. Você acabou de falar aqui, ó, que nós estamos Sim, vivenciando aqui. Eu me lembro, vamos falar do 15, né? Que eu sou fanático dele. Meu pai trabalhou na rádio, lembra que eu comentei? Sim, claro. Então o 15 ia jogar fora e o desespero para escutar jogo do 15. O radinho, e acabou a pilha. Mas não era só de pilha, não era. Meu Deus. Tinha rádio, ela já tinha energia elétrica, mas a maioria dos rádios era a pilha pilha. ainda, né? E aí, vamos AM escutar no ali. carro. Ih, mas vai acabar a bateria do carro do pai. Ele vai chegar. Agora você escuta o jogo onde você quiser, Normal. você assiste o jogo. Então, acho que a tecnologia ela é uma aliada fantástica. Mas a gente tem que saber dosar. E os Jetsons, né? Lembra? Os Famílias. Jetsons, e a rede Que a social, gente não sei se você vai falar disso agora. Eu falei da rede social, Conversando. TikTok, essas Era um coisas sonho, que né? acaba Conversar atrapalhando, olhando né? com alguém, né? Sim. Nossa, Já isso aí. pensou se isso fosse, se Não, existisse? eles são os Hoje é uma vanguardistas, né, realidade, né? Na realidade. A rede social é aquela história. Uma né? pergunta direta para você. O que mais se preocupa quando você entra hoje numa sala de aula? A questão familiar. Em que sentido, professor? Nós vivemos numa sociedade assim. Eu gosto muito acho que aquela outra vez que nós batemos papo, eu falei sobre isso, não sei se você se lembra. Eu gosto muito do escritor, do filósofo, enfim, o Cortella. Mário Sérgio Cortella. Eu adoro, eu acho que ele usa uma linguagem, eu sou admirador de quem fala bem, eu acho que ele fala muito bem numa linguagem simples, dentro de todo assim, o aspecto culto que ele tem, né? Ele não usa a linguagem para se mostrar, ele usa para se comunicar. E ele tem uma palestra dele, vou falar rapidinho, porque o tempo acho que é curto, né? Que ele, Tempo. tempo. Ele fala assim, deixa eu ver se eu consigo falar em 1 minuto e meio. Que ele fala que ele morava lá na casa dele, isso quando ele era criança, agora ele tem 70 anos. Aí o pai dele, a sala dele era assim, tinha né, a maioria predominantemente católica das famílias, ele tinha lá um altar ali de Nossa Senhora Aparecida, de umas imagens dos santos, no canto, o sofá virado para lá, vizinho vinha e ficava todo mundo batendo papo. Sim. Um dia o pai dele chegou com uma caixa mágica. Abriu TV. a caixa, era a televisão. Televisão. Aí ele falou assim, eu dentro da simplicidade dele falar, ele falou assim, mudança como é que ele fala? Não é na equipe, ele fala assim, na decoração, alguma coisa assim. Sai o andor de Nossa Senhora Aparecida, entra a televisão. Os sofás que antes ficavam um virado de frente para o outro para as pessoas conversarem, Direcionam para a TV. TV. Os vizinhos continuam vindo em casa, mas não mais para bater papo, para assistir TV. E agora também nós não temos mais quartos, nós temos em casa tocas. O pai fica numa toca, a mãe fica numa outra toca, o filho fica numa outra toca, um manda o WhatsApp para o outro e fala assim, vamos jantar. Cada um pega seu prato, volta para a toca, as pessoas não conversam tanto mais. E aí... Ela aproxima e afasta. Aproxima e afasta. Então, e a gente sabe da demanda do dia a dia. Que hoje a gente nunca teve tão perto conversando de um amigo e tão longe, né? E além disso, você pega assim, casal, vamos falar o casal que tá lá, tem os filhos. Trabalhou o dia todo. Isso aqui é uma tentação, por quê? Porque a mulher chega cansada, né? Dá trabalho conversar com o filho. É gostoso, mas dá trabalho. Então, o que acontece? Poucos estão conversando. Aí eles vão pro celular, vão dormir ou vai a fazer alguma coisa. Antes ainda assistia novela, todo mundo junto na sala. E as pessoas não se conversam mais. Então, respondendo o que você falou. Aí você chega lá, você vai ter ali na sala de aula, aquele que eu falei, que de repente tem lá o pai, a mãe que está com conflito familiar, que está com conflito... Eu conversei com uma aluna, esses tempos atrás, que ela estava num dilema. Porque ela falou assim, eu quero fazer... ano passado, ela estava terminando o 3º do médio. Ela falou assim, eu quero fazer um curso de culinária. Eu não quero fazer faculdade. Eu quero fazer curso técnico. Gastronomia, acho que em Águas de São Pedro, que tem lá o hotel. Hotel São Pedro. A mãe queria, e o pai, que ela fizesse direito. Né? E ainda que... Abraço, Tiagão, aí do hotel. E ainda que eles estavam conversando aquilo. Ela falou assim, faz 20 dias que eu não converso com a minha mãe. Eu vou, entro no quarto. Né? Então, são muitas questões que tem. Então, você complicado, ali... né? Dentro disso daí, você tem um cronograma a cumprir. Então, você pega lá, eu vou falar assim, um exemplo, eu tenho meu livro didático lá. Eu não chego lá e falo assim, um exemplo, 9º ano. Deixa eu ver o que eu vou falar hoje. Vamos falar hoje sobre a Primeira Guerra Mundial. Não, você tem toda lá uma sequência que você tem que trabalhar, um cronograma que você tem que cumprir, que eles têm que aprender, habilidades que falam. Seria uma grade curricular ali, né? Grade curricular, Só até emendar uma pergunta aqui, ó, que
Qual uma matéria que você acha que deveria ser obrigatória ali nos primeiros anos, né? História bacana. E você vê assim que existe muita matéria que você considera meio que a pessoa não vai usar ali, que é meio dispensável, que Estudos poderia sociais. colocar outras matérias Estudos sociais, lembra? mais interessantes. Lembro. na verdade, Eu tive até aula de sociais- religião. Religião e estudos sociais. Então, estudos sociais ele foi assim dividido, né? Então a gente fala de ciências humanas. Olha, dispensável, eu não diria que nenhum é dispensável. Acho que todas são importantes, mas eu acho que a grade podia ser ampliada, né? Então eu acho que a questão assim que saiu na grade, né? O estudo da psicologia, em que contexto? Tá? Se eu estiver falando uma besteira, você que é psicólogo, você me corrige. Não como na faculdade, para se tornar um psicólogo, mas trabalhar todas essas questões de relações sociais com as crianças. Porque ali você tem N situações que, de repente, uma aula de psicologia nesse sentido, eu acho que ia ajudar muito essa questão com as crianças. Agora, todas são. História é importante, filosofia é importante, matemática, língua portuguesa. Mas língua portuguesa, ele já não sabe falar. Não é falar, é se comunicar. É muito importante. Eu acho que é as mais interpretar. importantes. Língua portuguesa, matemática, acho que é fundamental, né? Então, todos eles, eu acho que têm uma importância muito grande. Eu vou fazer minha última pergunta e vou deixar a bola para o Robson depois. Eu te perguntei o que mais te preocupava quando você entra numa sala de aula. E a minha pergunta final para você, antes de você fazer suas considerações, dar o recado, o que os pais não querem ouvir sobre a educação dos filhos? A verdade. Qual verdade? O que os pais não querem ouvir? A verdade. Muitas vezes, quando digo a verdade, é de repente um olhar do professor ou da própria escola que em casa eles não conseguem ver. Que é compreensível. Vou ser mais específico. De repente, uma criança que ela não tem um laudo. E você, enquanto professor, por exemplo, eu não sou um especialista. Mas, de repente, naquela observação, não como pai, como aceitação professor... do diagnóstico, é isso? Aceitação do diagnóstico. Você usou o termo que eu estava tentando encontrar. É chegar para um pai... Isso é difícil, chegar para um pai e falar, olha, pai, mãe, leve seu filho num especialista que ele está... E aí você ouvir alguma coisa, mas meu filho não é louco. Não é isso. Não é isso. Ninguém está falando nesse Às vezes sentido. sim, né? Não, mas não é nesse sentido. Eu falo, olha, ele precisa de ajuda. Ou de uma orientação diferenciada, né? Tem um transtorno em uma certa área, um déficit em outra, ou uma super hiperatividade em outra. Então, nesse sentido, é difícil falar com os pais nesse sentido. Outra situação é no extremo oposto. É você perceber, e é difícil, cara, porque você entra no âmbito familiar, mas você é um educador. Que eu dei o exemplo da menina aqui, você vê ali um determinado perfil do aluno profissional. Fala assim, ó, por exemplo, eu faço uma atividade com os alunos lá que é o júri simulado. Eu faço um júri simulado, realmente a gente faz um júri. Que legal. Põe lá, quem que é o personagem que vai ser julgado? Getúlio Vargas. Defesa, acusação, né, testemunhas. Bacana. E aí todos eles têm que participar. Quem não quer ser advogado porque tem vergonha de falar, vai ser testemunha. É um júri. Baita método de aprendizado. E a menina faz os salgados. A menina faz os salgados. Porque ali você trabalha várias habilidades. A oralidade, a pesquisa, porque você tem que pesquisar a fundo. Você pesquisar para você defender uma tese, né? A gente fala assim, ser bom no bom é fácil, quer ver você ser bom no ruim. Ou seja, defender uma tese que você acredita é fácil. E a memorização através do cenário que você criou ali. A habilidade da fala, de se comunicar, de debater, né? O entusiasmo. Sim, mas quando tem a apresentação do trabalho em si, às vezes eu consigo fazer no teatro lá. É muito legal. Próxima vez que tiver, eu vou convidar vocês para assistir. Faltou eu para palestrar no teatro lá. Ia ser legal, cara. Ia ser. Por que eu estou falando? Só para falar dos pais. E ali, quando chega no ponto da apresentação, tem todo um processo que eles se reúnem, eles debatem estratégias. Falam, ó, esse aqui que vai ser contra o Vargas, eles vão falar que é ditador. Daí eu vou no outro e falar, vocês têm que defender as conquistas trabalhistas. E aí vamos ver. Só que ali vai manifestando, às vezes, você fala assim, nossa, esse aí pode ser um bom advogado. Sim. Essa daí pode ser uma boa advogada. E ali eles estão conhecendo um pouco do conceito, né? E se desenvolvendo. E aí entra a família, mas a família não quer que ele seja advogado. Quer que seja médico, quer que seja engenheiro. Vamos agora usar uma frase que você falou, Oxalá. Oxalá. Qual seria
assim a solução nesse caso assim? O que você acha que tipo assim seria os pais estarem ali apoiando, né? Mas apoiar um pouco e respeitar um pouco do que a criança quer também, né? Eu Então, não o que você diria acha que solução, Robson, mas a alternativa sempre é a escola, a família tá junto com a escola. Quando fala junto, não é só em datas comemorativas, Não é não é quando tem reunião. outorgar a educação do filho, é participar da Não, é educação do participar filho. ali no dia a dia da escola, não digo porque todo mundo tem seus compromissos, mas não ir só na reunião de pais. Não Eu ia só perguntar quando isso para acontece você. Hoje alguma não coisa. está meio que sistematizado dessa forma? Eu passo a responsabilidade para a escola da criação. Muitas situações, Eu vejo sim. muito isso. Sim. Ah, mas tá assim porque é na escola, não sei o quê. Quando tem que ser o contrário, né? Não, muitas situações, Tem sim. que refletir da minha Isso. casa ou na escola, não da escola na minha casa. Tem muitas situações assim e proporcionalmente inverso. Em que sentido? Também a escola fez tal coisa. Por outro lado, a escola que tem que educar. Então tem que encontrar um equilíbrio aí também. Então eu acho que quando eu falo da participação dos pais, não é só em datas festivas e nem reunião de pais. É no dia a dia, realmente. É dentro das possibilidades de cada um. Ir lá na escola, visitar a escola, participar. Tem muitas vezes que não tem uma reunião oficial, mas você pode ir lá e visitar, entender, fazer alguma participação. O professor tem liberdade hoje para estar falando diretamente sobre isso com o aluno? Em que sentido você fala assim diretamente? De falar para ele, você está aqui para estudar, não para ser educado? Não. Que ele aproveita esse tempo de estudo, porque hoje a gente vê muitos casos de pessoas em sala de aula agredindo professores. Eu falo, ter essa liberdade de participar da construção cognitiva do aluno de uma forma de eu trazer ele para perto de mim como aluno e falar, olha, o Filho de Deus vai por esse caminho, Eu acho para de usar essa porcaria. Não dá para falar isso mais hoje, né? É complicado, com né? Tem Com cuidado. Tem que assim, medir bem as palavras. Eu vejo porque que eles sabe pegam o senhor aqueles- lá na saída. Não, mas assim, sabe que não só isso, né? Em termos de rede social, uma palavra mal colocada, né? Sabe aqueles filmes americanos? Tudo que você disser será usado contra Contra você você. no tribunal. Você tem direito a um advogado se manter calado. Uma palavra mal colocada pode virar contra você. Então, ser professor hoje não tem é que pisar fácil. em Não estou ovos. supervalorizando. Você tem que pisar em ovos, porque você tem que dar conta do conteúdo, equilibrar essa questão familiar e às vezes você chamar e falar, viu, senta aqui um pouquinho, cara. Porque isso faz parte também. Fala, viu, pega leve, mas dentro de um limite. Do jeito que você fala, porque uma palavra mal colocada que escapa pode dar uma conotação. Você fala, meu bem, devagar. Opa, meu bem. Tem Meu que tomar bem, cuidado. meu Deus. Tem que tomar um cuidado. Que Chamou pode de meu escapar. bem. Tem que tomar um cuidado. Você tem que tomar Teve um caso que uma menina levou o pai na escola, o pai agrediu, alguma né? coisa assim. Então tem que tomar um cuidado, né? Você fala assim, querido, querido. Então você tem que. Só que o vocabulário é o ato falho. Você está falando assim, de repente você fala uma palavra e fala, opa, não percebi. Então hoje você tem que tomar um se cuidado. preocupar em lecionar Lecionar. ser e politicamente correto, né? Não com essa falar- mesma preocupação em se policiar Em várias o situações. tempo todo. Vivemos um momento muito polarizado politicamente que você tem que. Aula de história. Então, eu vou lá eu vou ensinar ali não só o contexto, mas assim as características, por exemplo, comunismo, socialismo, capitalismo. Então você tem que ter o jeito que vai falar assim, não, esse aqui está fazendo apologia, esse é comunista. Não, esse E um é se capitalista. identifica com uma coisa, outro um pouquinho da outra. Até a questão aí não é minha área, mas eu vejo lá a questão da educação sexual, da professora de ciências e biologia que vai ensinar sobre o corpo humano, vai ensinar sobre doenças sexualmente transmissíveis. Que é importantíssimo, né? É importantíssimo. Você não está em Hoje, ideologia bem de mais, gênero, jogo de cintura. está ensinando ideologia de gênero, não ensinando. Está ensinando anatomia, anatomia, genética. Fala assim, olha, a coisa funciona assim, a doença se adquire assim, você se previne assim, mas tem que saber usar as palavras, tudo com calma. Isso pode ter problema mesmo. Tudo Né? bonitinho. Problema Então, sério, complicado. merecendo ganhar bem. É isso, né? Mas já. Já Nenê, vamos hoje, chegamos aos finalmente. Você é privilegiado, sim, de estar lecionando numa instituição como o SESI, que é uma instituição hoje referência no nosso país, né? Mas você já atuou no Estado também? Já. É. Eu
A minha história é longa. Eu virei professor depois de velho, né? Eu era vendedor de cerveja, o último emprego meu antes de virar professor. E aí, 2007, porque eu entrei no SESI em 2009. Daí eu fui dar aula no Estado. Né? Lembra da história que eu contei para vocês do Xereta? Lembra ou não? Lembro. Né? Conte ela para nós, para o meu público aqui. Eu dei aula no Estado 2007 a 2009. E algumas comunidades bem simples, bem difíceis. Eu dei aula numa determinada escola. Você levava o refrigerante? Determinada escola, que eu cheguei lá, diretora maravilhosa. Ela me chamou, ela falou assim, fui dar aula lá de substituição, era uma licença maternidade, né? Daí eu fui substituir a professora. Aí ela me chamou, ela tinha lá um notebook, um computador, tinha foto de todos os alunos, uma escola muito ajeitada. Ela falou, Renê, tá vendo esse aqui? Esse aqui a mãe matou o pai e se matou na frente dele. Então ele surta, 6º ano, 11 anos. Aí esse aqui foi pôr chinelo no pé com 4, 5 anos. Então você tem que saber. Então como é que você vai exigir? Eles falam assim, quero que você faça um texto de 40 linhas com introdução, sem chance. Desenvolvimento, conclusão. Quando ele chega na casa dele, de repente ele vai chegar lá, a geladeira está vazia, ele mora com o padrasto, tem toda essa... E aí, uma sala nesse nível, eu falei, e eles gritavam, aí eu falei, não adianta você gritar mais alto. Não adianta. Não é na força, sabe aquela coisa? A falta é com jeito, não é na pancada, é com jeito. E aí eu falei para eles assim, isso aí me marca e me emociona até hoje. Né? Eu falei assim, olha, vamos fazer o seguinte, né? Eu até subornei eles, ó. Você comprou eles com xereta, eu lembro disso. Falei assim, vamos fazer o seguinte, sentem, vamos estudar que eu vou trazer bolo e refrigerante para vocês se eu conseguir dar aula e explicar para vocês. Eles diminuíram, mas dentro da natureza humana deles e do meio que eles viviam, nem tanto. Dos hormônios também. Um pouco, mas né? consegui. No outro dia eu levei bolo de chocolate e levei um fardo de refrigerante xereta, com devido respeito ao xereta, mas não é um refrigerante considerado... Como é que eu... Me ajudem. Eles vão patrocinar a gente, né? Renê. Ah, é? Nossa. Agora, Acho que nem tem mais xereta, tem ainda. Tem, hoje tem E aí, Margarita também, né? tem. De E maçã aí, é o meu preferido. Mas o menino falou assim, nossa, professor, você é chique, hein? Você toma xereta, porque para ele, uma realidade... A referência dele de bom referência era de um bom inferior, né? Era A marca era considerada uma mais... marca que, né, mais acessível, vou chamar assim. Sim. Então a gente vive essas realidades. Mas foi um lugar muito bom, trabalhei, esse lugar eu vou citar, trabalhei no Campestre, né? Uma escola muito boa também, simples, mas o pessoal, assim, vinha assim, ô professor, o pai, eu cheguei agora porque eu estava ajudando o pai a matar uns porcos lá, né? Então, é assim, a educação tem jeito? Tem jeito, acho que tem jeito, mas precisamos ver a educação como ser humano, não como uma ferramenta de Show de bola. Talvez deixar uma frase aí para os pais. Eu quero que você deixe uma frase, uma reflexão para os pais, aquilo que eles precisam se conscientizar. Programa de transformação, superação. Algo que eles precisam se conscientizar da mesma forma para os alunos. Eu vou tentar usar uma frase muito simples, né? Assim, não sei nem de quem é. Então, o sucesso no futuro depende das atitudes tomadas no presente. Então, se nós queremos que assim nós tenhamos um país, uma educação voltada ao desenvolvimento das crianças, precisamos tomar atitudes agora, que passa por tudo um pouco que nós falamos, né? Tem que ter não pode ter inimigos. O que eu estou querendo dizer inimigos? Os pais são inimigos da escola, que é inimigo do Estado, que é inimigo do patrão, que é inimigo do funcionário. É muito inimigo, muita competição. Então, eu sou um funcionário, eu não vou apagar a luz porque eu não sou dono da empresa, deixa a luz acesa, você vai ser impactado. Pensamento. Por outro lado, o patrão fala assim, eu ganho milhões, eu não vou dar R$10 a mais de aumento porque, sabe? Então, patrão, se você tem condição de dar um bom aumento, dê um bom aumento. Ô funcionário, se você tem condição de fazer algo mais, faça algo mais. Então, se todo mundo... Tem uma frase do Chaplin que eu adoro, você falou de Chaplin? Você falou de Chaplin, não, você falou de frase, que é assim, ele falava assim, é sempre lindo e importante que todas as pessoas se unem, deem as mãos e somem seus esforços, para que juntas consigam o que sozinhas não poderiam conquistar. Então, se cada um remar para um lado, não vai dar certo. Show de bola. Sensacional. Muito obrigado, Renê, cara. pela sua 15, ganhe 15, pelo amor de Deus, eu não aguento chorar. Vamos dar a mão, né? Vamos ser unidos. Vamos pro vencer campo. esse jogo aí.
Show de Obrigado, bola. Renê, Eu pela que sua agradeço, presença hoje eu que aqui, agradeço. tá? Por esse tempo precioso que você disponibilizou para estar conosco aí. E esse foi o Manutenção Mental de hoje. Semana que vem, Teremos aqui a socióloga, né? uma socióloga. Não percam. Exatamente. Grande abraço para você que está em casa. Abraço, galera. Até segunda que vem. Fugiu o nome dela.